Salmo 77, versículo 13. Salmo 77, Versículo 13. versículo 13, né? Certo, diz assim: teu caminho, o Deus, é de santidade. Deus é tão grande como o nosso Deus? Pergunta. O termo santidade no hebraico quer dizer bakot. Na língua portuguesa existe palavras que são polissêmicas. Ou seja, uma palavra pode ter vários significados. Brinco. Brinco pode ser forma verbal do verbo brincar, como também pode ser as argolas, né, que as mulheres normalmente utilizam para onde? Nas orelhas. Então, o que determina o significado de uma palavra, muitas vezes é o contexto a que essa palavra é aplicada. Quando o salmista diz assim, o teu caminho, ó Deus, Bakode, ou seja, é santo, é santuário, é santíssimo. Esses são os três significados da palavra hebraica Bakode. Por isso que numa Bíblia você pode encontrar escrito santidade, noutra você pode encontrar santíssimo, e noutra você pode encontrar santuário. A palavra hebraica é a mesma. Então, segundo o salmista, santuário é o caminho de Alá. Santuário é o caminho de Deus. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Uma pergunta que ele faz. Nenhum. Nós somos também monoteístas, não é? Temos um único Deus, Criador de tudo e de todos. Agora, o homem pecou, o homem ficou escravo no Egito durante muito tempo, o homem esqueceu-se do verdadeiro Deus e passaram a adorar os deuses dos egípcios. Estavam aculturados. Importava que o Senhor levantasse alguém para levá-los à origem. Porque no Egito, como escravo que era, eles não tinham liberdade de expressão. Eles faziam aquilo que o seu Senhor ordenava, não aquilo que ele pretendia fazer. Eles vinham de uma linhagem de Abraão. Abraão foi alguém devoto ao verdadeiro Deus. Abraão viveu seguindo as instruções de Deus. Mas quando o povo foi levado como escravo ao Egito, eles esqueceram-se completamente de quem é o Criador. Portanto, Deus, querendo novamente ensinar o povo, levá-los às origens, então ele criou um método de ensino. Êxodo 25, verso 8. Qual é o método de ensino que ele usou? Êxodo 25, verso 8. Para fazer com que o povo voltasse às origens dos ensinamentos dele, não dos ensinamentos dos deuses dos egípcios. Pode ler. Êxodo 25, verso 8. verso 8. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Me farão um santuário e habitarei no meio deles. Deus chama Moisés e dá essa ordem. Moisés diz ao meu povo que me façam um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Nós entendemos que o nosso Deus, Alá, ele não precisa se abrigar do frio, não precisa fugir do calor, como nós fazemos. Então, se ele não precisa se abrigar do frio, para que ele queria um santuário para habitar nele? O termo hebraico para habitação é tabernaculou. Tabernacular era o ato que todo israelita tinha de fazer o quê? De armar uma tenda, e acampar naquele meio. Moisés, como bom servo, ele ouviu a instrução do Senhor que lhe fizesse um santuário. Se nós lermos mais um pouco em cima, o Senhor mesmo disse quais são os materiais que aquele santuário deveria ter. O próprio Alá deu a medida e os elementos que deveriam fazer parte do mesmo santuário. Moisés simplesmente foi e disse ao povo. O povo foi, trouxe ouro, prata, tudo de bom que eles tinham e fizeram então o santuário. a Arca da Aliança. Aí houve também a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era o elemento que se encontrava no lugar santíssimo, porque o santuário foi dividido em 3 compartimentos. Em cada, ao meio, ao lado do santuário, havia sempre 3 tribos de Israel. Nós entendemos que as tribos de Israel eram quantas? 12. No lado direito, 3 tribos. No lado esquerdo, 3, assim sucessivamente. Então, cada povo tinha que habitar no arredor do santuário. Dizer que o santuário era o lugar onde a esperança de todo israelita se encontrava. Porque era lá onde eles se encontravam com o seu Deus. Quando pecassem, iam para lá, ofereciam o cordeiro inocente e o pecado era perdoado. Então, na verdade, no santuário, nós encontramos simbolicamente o ministério do Cordeiro de Deus, que tirou o pecado da onde? Do
Bíblia fala assim, e o verbo se fez carne e tabernaculou, ou seja, habitou entre nós, em linguagem literária, era o mesmo que fazer o quê? Esse é o santuário, Cristo nasceu, armou a tenda ao lado do quê? Do santuário. Que depois de um tempo, ele sairia da sua tenda e entraria no santuário para começar agora a fazer o seu ministério. Jesus nasceu para morrer. Ele sempre falou isso. Que o Filho do Homem morrerá, mas num terceiro dia para quê? Ressuscitará. Ele sempre disse, eu nasci mais para morrer. Por quê? Em João, quando João vê Cristo de longe, ele diz para os seus discípulos, eis o Cordeiro de Deus faz o quê? Que tira o pecado do mundo. E eu perguntaria, por que de tantos animais existentes, João usa cordeiro para se referir a Jesus? Porque o santuário nos ensinava, o homem pecou, mas o Senhor dará um substituto no lugar do homem. Esse substituto tem que ser impecável, sem mácula e inocente. A primeira vez que um cordeiro foi morto foi no jardim do Éden. Adão e Eva pecaram, Gênesis 3, verso 15. Deus apareceu para Adão e a Eva e disse, Adão, onde estás? Adão disse, olha, a mulher que o Senhor me deu me enganou. E a Eva disse, a serpente me enganou. E aí o Senhor disse, e porque vocês procederam assim, um dia o descendente da mulher vai ferir a cabeça da serpente. E essa mesma serpente, um dia vai lhe ferir o quê? O calcanhar. Ao falar essas palavras, o Senhor profetizou o que aconteceria com Adão. Adão poderia ter morrido imediatamente, mas Adão não morreu imediatamente, porque no lugar dele, o Senhor providenciou o quê? Um substituto. Essa é a verdade da salvação. Nós cremos que quem deveria morrer naquela cruz do Calvário era eu e o irmão, e não Jesus Cristo. Porque Jesus não cometeu pecado algum. Jesus foi inocente, mas ofereceu-se no lugar do pecador. E esse ato de se oferecer no lugar do pecador, no santuário tipificava o quê? Quando eu pequei, segundo o que o Senhor orientou que deveria ser feito no santuário, dentre as 12 tribos de Israel, Deus separou uma tribo em que ele não deu herança, não deu terras, que era a tribo de quê? De Levi. E eu agora vou pedir permissão para usar o Moisés e o Ibrahim como exemplo. Com as roupas que vocês estão vestidos, tipifica como eram vestidos os sacerdotes. Vamos imaginar que o Ibrahim é sacerdote apenas e o Moisés é sumo sacerdote. Onde é que está a diferença na vossa roupa? É que eu consigo ver que o Moisés colocou algo na cabeça, não é? Túnica. Uma túnica, certo? A roupa do sacerdote, do sumo sacerdote, era feita de urim e tumim. Nessa roupa continham várias pedras preciosas. Quer dizer que o Moisés tem um trabalho no santuário e o Ibrahim também tem um trabalho. O Ibrahim pode trabalhar no pátio até o lugar santo, nunca no lugar santíssimo. Ou seja, o trabalho do Ibrahim, enquanto o intercessor do povo, era todos os dias, quando alguém pecasse, apresentar aquele pecado perante o Senhor. O pecado era perdoado, mas não apagado. Quem tinha o direito de fazer purificação de todo o pecado, uma vez ao ano, era o sumo sacerdote, nesse caso Ibrahim. O sumo sacerdote só entrava uma vez ao ano. Eu quero explicar por que isso acontecia. Em Israel haviam pelo menos 8 festas ou 12 festas, não me engano. As festas da primavera e as festas do outono. Nós conhecemos que o Senhor instituiu a Páscoa, a festa das primícias, a festa dos pães asmos e qual a última festa? O dia do Pentecoste. No mês de Nisan aconteciam as primeiras festas do ano. O que era a Páscoa? Tudo isso o Senhor estava ensinando como seria o ministério de Jesus aqui na terra. Primeiro, o Senhor disse que antes do dia 15 do primeiro mês, cada família deveria separar um cordeiro. E quando chegasse aquele dia, deveriam matar o cordeiro e durante 7 dias comerem pão sem fermentos. Pão sem asma, desculpa. Porque na Bíblia, fermento é símbolo de pecado. Quer dizer que a Páscoa seria uma semana santa para o povo de quem? De Israel. Matariam o cordeiro, comeriam a carne do cordeiro e com pão sem fermento. Após essa Páscoa, no domingo, todo israelita tinha que ir no campo buscar o melhor dos seus quê? Dos seus frutos. Era a festa das primícias. O apóstolo Paulo em Coríntios 15, ele faz menção que Jesus ressuscitou com as primícias do quê? Do que dormem. Quando nós lemos o Evangelho, fica claro que
os evangelistas usaram linguagem do santuário para se referir a Jesus. Por exemplo, ele ensina que Jesus é oferta. Ele ensina que Jesus é o cordeiro. E oferta, cordeiro, são linguagem do santuário. Então, como primícia dos que dormem, Jesus importava ressuscitar no domingo. Quando terminava a festa das primícias, após 50 dias, era o dia do quê? O dia do Pentecoste. Explicando como é que isso funcionou. A Bíblia nos relata de que quando Jesus se aproximou de Jerusalém, já era a ocasião do quê? Da Páscoa. Jesus, sabendo que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e chegar a hora da sua morte, ele se dirigiu a Jerusalém, onde as coisas poderiam acontecer. Lá em Jerusalém, no momento da Páscoa, ele pede para 2 dos seus discípulos irem buscar um cordeiro, e no lugar do sacrifício da Páscoa, ele estipulou a Santa Ceia. Disse: fazei isso em memória de mim. Tomai este cálice e comei este pão. Então, naquele dia, o tipo encontrou-se com o antitipo. Por aquele cordeiro era simbolismo de Jesus. Jesus estava a retirar a Páscoa. Porque como o verdadeiro cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele já morreria. Por isso é que hoje os cristãos, em muitas denominações, já não vão à igreja, no pastor ou no padre, levar um cordeiro no lugar do quê? Do pecado dele. Porque o verdadeiro cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já foi morto. Porque a Bíblia diz que sangue de animal não pode remir do quê? Do pecado. Somente o sangue de Cristo nos salvou do nosso pecado. Da Páscoa simbolizava o momento da morte de Jesus. A festa da primícia simbolizava o momento da ressurreição de Jesus. Por isso é que tinha que ser no domingo. Somente a Páscoa e a festa dos pães asmos tinham dias na semana. O Senhor não deu dia para a festa das primícias, nem para o dia do Pentecoste. Todo Israel tinha que contar. Se o Pentecoste foi hoje no domingo, após os 50 dias, deveria ser, desculpa, se a primícia foi no domingo, após 50 dias deveria ser a festa do Pentecoste. E assim aconteceu. Depois da ressurreição de Cristo, segundo o livro de Atos, capítulo 1, diz que Jesus ficou na terra durante 40 dias ensinando ainda mais os discípulos. Jesus sabia que faltavam 10 dias para o Pentecoste. E para cumprir o ministério sacerdotal dele, ele tinha que se retirar da terra. Ficou 40 dias. Ao faltar 10 dias para o dia do Pentecoste, ele orienta para os discípulos: não saiam de onde? De Jerusalém. Esperem aqui em Jerusalém. Assim ele foi, cumprindo com as 3 fases do seu ministério aqui na terra. E eu na semana passada perguntei: se Cristo ressurgiu, onde é que ele está? O que ele é agora? Eu falei do ministério de Jesus aqui na terra. Uma coisa que Moisés foi orientado a fazer sobre o santuário é o pátio. Se lemos agora o versículo 40 de Êxodo 25, o Senhor diz assim: para nós vemos que Moisés não fez o santuário segundo a lógica dele. Êxodo 25, versículo 40 diz assim o Senhor: tenham cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Ou seja, o próprio arquiteto, nosso Alá, pegou um modelo da estrutura do santuário e disse: Moisés, me faz um santuário assim. Mas tenha cuidado e faças tudo segundo o modelo que eu te mostrei onde? No monte. Ou seja, Deus pegou o modelo do santuário celestial para que Moisés se baseasse naquele modelo e fizesse aonde? Um terrestre. Só que é um ponto. No santuário celestial não existe pátio. Por quê? Porque no céu não tem pecado. O pátio simboliza o ministério de Jesus aqui na terra. Que é o quê? A bacia com água e o altar de sacrifício. O sacerdote, antes de começar o seu ministério, lavava as mãos naquela bacia com água. Depois que pegavam no cordeiro, o pecador confessava o pecado, colocava as mãos sobre o cordeiro, que simbolizava: eu transfiro a minha culpa nele, e o inocente cordeiro que nada fez, morreu no meu quê? No meu lugar. Desde o princípio o Senhor ensinava que o inocente morreria no lugar do quê? Do culpador. E o coitadinho do cordeiro que nada fez era morto no meu lugar. Assim eu transferia o meu pecado nele. Esse é o ensinamento de Romanos 5, verso 1. Tendo paz com Deus, fomos justificados pela fé em quem? Em Jesus Cristo. Não sou justo pelas minhas obras, mas pelo sangue do Cordeiro, que tirou o pecado do mundo. A justiça de Jesus me é transferida da mesma forma que eu transferi a minha culpa para quem? Para Ele. Porque Jesus, ao aceitar morrer no meu lugar, Ele aceitou a nossa culpa. Se fez pecador por esse único motivo. Então há muita verdade espiritual. Vou colocar um ponto de vírgula nesse ponto, apesar do tempo não terminar. Porque vamos entender que o santuário não acabou.
Em Mateus 27, versículo 51, quando Cristo morre na cruz, diz a Bíblia que o véu do santuário se rasgou, de cima a baixo. Nenhum homem tocou no véu, do nada se rasgou. Não cremos que é do nada, é ação divina. O véu a se rasgar, quer dizer, estava consumado a primeira parte do plano da salvação. Porque salvação é justificação, salvação é santificação, salvação é glorificação. Mashallah, é muito bom. Consoante a sua abordagem acerca do santuário, deixou provas claras do Salmos 77, 13, Êxodo 25, 8, onde Moisés foi o santuário para Allah, neste caso, para Deus. Então, eu também não estou me preparado para poder responder mais. Pronto, nós, graças a Deus, nós estamos preparados Sim. para destruir esse santuário todo que você acabou de dizer, meu querido irmão. Mas o tempo é curto, porque daqui a pouco vamos entrar para fazer a oração obrigatória. É aquilo que dissemos no princípio, fizemos aquela introdução, que estamos aqui para informar, não é verdade? Certo. Falou muitíssimo bem sobre o santuário, Jesus. Agora, se nós lhe provar de A mais B que isso de santuário, em termos da pessoa de Jesus, que ele não morreu, nem foi crucificado, conforme você acredita, e conforme eu acreditei no passado, que essa história toda não aconteceu. É um conto de fadas. Como é que fica? Com provas no teu livro sagrado, que você acredita, as provas estiverem ali, como é que vais te defender? Continuarás, É pergunta retórica. continuarás a crer num livro que te dá joio e trigo, porque você falou fervorosamente. Nós gostamos, nos emocionamos, mas não com a verdade. Porque aqui todo muçulmano está consciente que isso aqui é história de contos de fada. Porque nós já passamos nesses contos de fada. E nós temos provas sustentáveis de que isso não existe, tudo o que acabou de dizer aí. Por isso é que eu disse, como o tempo é curto, deixa-nos fazer a oração das 18h30, é aquilo que estavas a falar de santuário. Nós temos que cumprir com o santuário. Só assim é que nós vamos continuar com este debate, para desmistificar ou acabar com esse santuário, com esse falso santuário. Nós temos que cumprir com o verdadeiro santuário. Este santuário que a gente cumpre não é corpo de Muhammad, não é corpo de Jesus. É ordem divina. Aquilo que você disse, santuário é algo divino. Porque você disse mesmo, Allah mandou construir o seu quê? Santuário para habitar. Aquilo é uma representação, não significa dizer que ele esteja ali naquele momento. Ele está em todo o sítio. Aquilo é a simbologia para dar segurança no povo, que eles estão com o verdadeiro Deus de Israel, o Deus de todos os humanos. Mas acho que tem pessoas que ainda não têm uzu para fazer, certo? Vamos fazer o uzu, quem não tem uzu, vai dar para nos juntar o quê? Com o Ishai. Pode ser, não há Então problema vamos nenhum. juntar com o Ishai, porque E meus queridos, para não deixar fiquemos, aproveitemos e vamos ter essa informação. Vamos, a partir mesmo da Bíblia é onde vamos encontrar se Jesus é o cordeiro que representa o pecado, a remoção do pecado de toda a humanidade. Vamos encontrar aí na Bíblia. Vamos encontrar. Se nós encontrar isso aí, nós vamos deixar de ser muçulmanos, vamos voltar a ser cristãos. Mas se isso não acontecer depois dessas provas, você que sabe se convertem ou continuam cristãos. É só isso. Porque nós queremos dar a informação, não é imposição. Porque o nosso livro sagrado disse não há imposição na religião. Mas nós estamos a dizer já. Eu estou a dizer, estou a assumir uma responsabilidade. Se eu não conseguir provar aqui isso que eu estou a dizer, então, e você conseguir nos dobrar depois de provar que Jesus não morreu nem foi ressuscitado, por isso não existe cordeiro. Então, se você tem um outro tema que vai conseguir nos dobrar, e nós vamos dizer, pronto, vamos voltar de novo a ser cristão. É só isso também que fez aí, pode ser de acordo, não é isso, não? Me refugio em Allah contra o maldito Satanás. Ou me refugio a Deus contra o maldito Satanás. Antes de eu entrar diretamente no tema, eu quero realçar alguma coisa. Nós somos descendentes de um só pai, Abraão.
E Abraão tinha uma fé. Essa fé era Deus invisível, que é o monoteísmo, a crença em Deus que não se vê. E Abraão foi contra o politeísmo, que é associar Deus na adoração como a criatura que Deus criou. Abraão foi contra e provou até quando ele destruiu a maior das estátuas que tinha, que o pai dele até e o povo dele cultuavam. Saindo de Abraão, nós estamos diante de dois caminhos e dois livros, a Bíblia e o Alcorão. Mas a verdade de Deus é só uma, não são duas. Porque só existem dois caminhos, um que leva à santidade e um que leva à perdição. Um que leva à salvação e um que leva ao desencaminho, ou seja, ao inferno. Então, nesse caso, nós estamos diante dos dois livros. E vamos analisar os dois livros, porque segundo nossos irmãos cristãos, a Bíblia é a Bíblia Sagrada, é a Palavra de Deus. De acordo com nós muçulmanos, o Alcorão é o nosso livro sagrado, a última revelação de Deus, louvado seja. E o Alcorão é a palavra literal de Deus. A revelação que veio corroborar com as revelações anteriores. Agora, indo de acordo com o tema, antes de eu falar sobre o santuário, eu primeiro vou pegar nessa frase ou na página ou na missão de João, para mim depois não me esquecer. No livro de João, no capítulo 1, no versículo 32, quando ele fala sobre Jesus, ele disse que logo que ele viu Jesus, ele disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, no versículo posterior, ele disse que o que me enviou disse que quando eu ver o Espírito do céu, o Espírito a descer do céu em forma de pomba, é este homem que Deus me enviou, é este o Cordeiro de Deus. E no outro versículo, João disse: eu vi o Espírito de Deus a descer como pomba. No livro de Mateus, capítulo 11, versículo 2, João, quando estava no cárcere, na prisão, ele chamou os discípulos dele e disse, quando ouviu a falar das obras que Jesus realizava, ele disse aos discípulos dele, mandou dois dos discípulos dele e disse: esse que está a falar aí, ou que está a fazer essas obras, será que é aquele que eu profetizei? Ou temos que esperar outro que há de vir? Nesse caso, nos deixa entender que João Batista não conheceu Jesus. Porque logo que ele viu Jesus, de acordo com João, ele já disse: sou Cordeiro, já não tinha dúvida. Agora, por que quando viu as obras de Jesus, disse: será que é esse que eu profetizei? Ou temos que esperar outro? Nesse caso, mata a realidade que João batizou Jesus, ou que João viu Jesus. Não se conheceram, de acordo com essa passagem. E a prova está no livro de Lucas, no capítulo 3, no versículo, se a memória não me trai, 26. Onde o João Batista, quando começou a profetizar, fazer o seu trabalho, não, 26 não, no versículo 19, quando começou a fazer o seu trabalho, o Herodes, por causa da Herodias, manda prender João Batista. João Batista foi na cadeia e João Batista não viu o Espírito a descer do céu em forma de pomba, porque ele já estava preso e o batismo é depois. Se tiver dúvida, pode ler. Lê o versículo 20, para não dizer que não são palavras que estão vindo da minha boca. Ou lê o 20 até o 21, começa no 19, capítulo 3 de Lucas. Sim, e depois vamos até o Cordeiro ou ao altar, conforme ele referiu. Eu só quero desmentir isso que João disse: Jesus é o Cordeiro. João, de acordo com João falou, mas de acordo com outros evangelistas não falou. João não conheceu Jesus, João não viu Jesus. Nem o Espírito do céu, a descer do céu, ele não viu. Que viu são as pessoas que estavam lá. Pode ler. 19. Lê, começa no 19. Mas Herodes,
o tetrarca, sendo respondido por ele, por causa de Herodias, Sim. mulher de seu irmão, e por todas as maldades Sim. que o mesmo Herodes havia feito. Sim. 20. Acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Sim. 21. Sim. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, Sim. também o foi Jesus. Sim. E estando ele a orar, o céu se abriu. Sim. 22. Sim. E o Espírito Santo desceu sobre ele, Sim. em forma corpórea, Sim. como pomba. Chega. João Batista já estava preso. Viu? O que viu era o povo que estava lá. João não viu. Então, eu só quero esclarecer essa parte. Agora, indo de acordo com o Cordeiro, isso é uma ideologia totalmente cristã. Porque, de acordo com isso, vamos entender que o pecado original que Adão e Eva cometeram, e a humanidade toda está sujeita a pagar esse erro de Adão e Eva. Esse é um conceito totalmente cristão, porque os profetas anteriores não profetizaram isso, não falaram sobre isso, mas quem veio a falar sobre isso foi Paulo. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 22, ele diz que sim, derramamento de sangue não é grande pecado. Então, só tem que ser sangue humano para lavar os pecados, de acordo com Paulo, não de acordo com Deus. De acordo com Paulo. Sabe por que não de acordo com Deus? Porque no livro de Levíticos, no capítulo 1, ou no capítulo 2, no versículo em diante, de 2 em diante, diz que Deus mandava o povo fazer o sacrifício com comida. Não era preciso, porque nesse caso, Paulo ensinou que o perdão dos pecados vem por intermédio de um homem. Por intermédio de um homem veio o pecado e por intermédio de um homem veio a salvação. Quer dizer que de sangue de um homem é que veio a salvação da humanidade. Mas isso é um conceito totalmente cristão. Isso é um conceito totalmente criado por Paulo. Depois vamos entender no fim porquê. Mas, antigamente, a igreja só baseia-se no cordeiro, cordeiro, cordeiro. Sangue, 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 sangue. Deus não perdoava os pecados só através de sangue. A prova disso está no livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 15. Podem ler. Deus perdoava os pecados com quê? Ou o povo de Israel fazia a expiação de pecado com quê? Lê só aí, moça. Êxodo 30. 30. Sim. Esse é um conceito totalmente da igreja, não de Deus. Sim, pode. Êxodo 30. Sim. Verso 15. 15. Sim. O rico não dará mais, o pobre não dará menos, Sim. da metade do ciclo, Sim. quando derem a oferta alçada ao Senhor, para fazer expiação por vossas almas. Aqui, para Deus libertar as armas, o que era feito? Dinheiro. Dinheiro, certo? Não era preciso sangue. Mas a igreja só pega sangue, 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 sangue. Deus não precisava sangue. Apenas, mas se fazia também sacrifício de sangue. Mas não era só isso. Mas a igreja não pega nesse sacrifício. Pega só um sangue, 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 para vir trazer Jesus. Agora, no livro de Números, capítulo 31, versículo 50, tem mais um sacrifício aí que se fazia para libertar as almas. Como é que era feito lá? Pode ler? Números 31, versículo 50. Números 31, versículo 50. Verso 50. Sim. Diz assim: por isso trouxemos uma oferta ao Senhor. Sim. Cada um o que achou. Sim. Objetos de ouro, cadeias, Sim. ou manilhas, anéis, arrecadas e colares, Sim. para fazer expiação pelas nossas almas perante o Senhor. Para libertar as almas era preciso qual tipo de sacrifício? Ouro. Anéis. Eles fizeram de livre e espontânea vontade. Sim. Não é que Deus lhes ordenou fazer Sim. aquilo. Aí está a expiação dos pecados. Mas a igreja só ensina sangue, 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 sangue. Cordeiro, cordeiro, cordeiro. Tipo, Deus para perdoar os pecados precisa sangue. Não precisa sangue. De acordo com a nossa crença islâmica, você, quando pecas contra Deus, arrepende-se de coração.
deixa de fazer aquele ato, Deus é o misericordioso, o misericordiador. Ele é que sabe. A misericórdia dele não precisa de sangue, não precisa de nada, só precisa da tua entrega voluntária, precisa da tua dedicação, do teu esforço, abandonas o pecado, se arrependes de coração, para Deus você viverá, estás perdoado. Mas, para nós entender onde é que começa a Bíblia começa a ver quando o povo de Israel adorou o bezerro, errou. Moisés o que que fez? Subiu, ele disse, vai subir para Deus para fazer expiação dos pecados. Por quê? O povo errou. Veja o que aconteceu. Tipo, Moisés está a falar com né? De acordo com conforme a Bíblia ensina, não sei, mas depois vocês vão ler. Moisés diz, eu sei que o povo errou perversamente contra a tua vontade ao deixar de ti adorar o bezerro de ouro. Mas eu vim fazer expiação pelos seus pecados. Pela tua misericórdia, perdoa o povo. Caso contrário, risca o nome do teu livro santo. Vê conforme Moisés falou com Deus. Êxodos, capítulo 33, versículo 32, versículo 35. De 30 a 35. No versículo 34, Moisés disse, apaga o nome do teu livro. Se nunca perdoou o povo, apaga o nome do teu livro. Então, uma chantagem emocional. Estás a ver? Um servo Sim. a fazer Até, chantagem. pode ler, para não Senhor, pensar que são minhas poderoso. palavras. Pode ler. Vê conforme Moisés falou para Não Deus. faz sentido. O que é que Deus disse no Moisés? Êxodo 32, né? Sim, 32, versículo 30 a 35. 30 a 35. Sim. Diz assim 30. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo, Sim. vós cometeste grande pecado. Sim. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiação Sim. por vosso pecado. Sim. 31. Sim. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse, ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Sim. 32. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Sim. 33. Então disse o Senhor a Moisés, Sim. aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Chega. Deus disse, aquele que pecar contra mim, eu vou lhe apagar o nome dele do meu livro. Mas você está entendido. Quer dizer que Deus entendeu o que Moisés pediu. Aí está consumado. Agora, quem peca contra Deus é que Deus risca o nome dele do livro da vida. Mas Deus, como é misericordioso, veja o que ele disse no livro de Deuteronômios, capítulo 24, versículo 16. O que é que Deus diz aí? Lê só para eles. Deuteronômio 17. O que é que diz aí? Deuteronômio 17. A respeito disso que dizem que nós estamos a herdar pecado de Adão e Eva. O que é que diz lá? Deuteronômio Deuteronômio, capítulo 24, 24. versículo 16. Sim. Dizem assim, os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu pecado. Deus disse, aquele que pecar contra mim, vou riscar o nome dele do meu livro. Agora diz, os pais não vão levar o pecado dos filhos, nem os filhos vão levar o pecado do pai. Aquele que pecar é que vai morrer. Então, aqui, a nossa crença está aqui dentro da Bíblia. Você se arrepende. Se cometeste, se arrepende. Se não se arrependeres, aí é contigo. Se arrependeres, Deus é o misericordioso. Veja a misericórdia dele, veja o amor dele, como é que ele transmitiu. Isaías capítulo 43, versículo 25. Isaías Capítulo 43, versículo 25. Olha o amor de Deus. Olha o amor de Deus. Não precisa sangue. Isaías 40. Sim. Isaías 40. 43, 43. versículo 25. Versículo 25. Sim. Diz assim, eu mesmo Sim. sou o que apago as tuas transgressões. Sim. Por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Deus, o amor dele, veja o amor dele. O amor dele, ele apaga todos os teus pecados por amor, não é por sangue. Por amor, ele apaga todos os teus pecados. Se arrependeres de coração, você vai viver. Onde é que está a prova disso? A prova disso está no livro de Ezequiel, capítulo 18, Agora estava a perceber. versículo 20. Ah, ok. Agora estava a perceber porque Versículo 20. Deixa só ainda. Versículo 20. O que é que diz? Posso falar? Sim, posso falar. Pode.
O pai não levará o pecado do filho, nem o filho carregará o pecado do homem. Sim. A alma que pecar, essa morrerá. Sim. 21 diz o quê? Pode ler agora para eles. Só chegam até no 20. No 21 não chegam lá. Lê o 21 para eles. Ezequiel, não? Sim. Ezequiel 18, verso 20. Dona Cátia Vandoni, boa noite. 20 a 21. Sim, lê o Boa 21. noite, Dona Cátia. Mas se por se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos, que são os meus mandamentos, e fazer o que é reto e justo, Sim. certamente viverá, não ser morto. Se guardares lei, Se guardares tudo do Deus. se guardares lei, vai viver, não vai morrer. Isso é um Então parábola. não precisa sangue. Lê o 22. São parábolas, atenção. De todas as transgressões Sim. que cometeu, Sim. não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Então, tudo que ele cometeu, se ele se arrepender de coração, vai viver. O passado, o pecado, Deus vai perdoar. Não precisa sangue, não precisa nada. Mas agora, eu disse que quem veio ensinar de sangue é Paulo. E, de acordo com Paulo e Jesus, eu sempre pergunto aos nossos irmãos cristãos: quem é o teu profeta? Ele diz Jesus. Quem é o teu líder? Jesus. Quem é o teu guia? Jesus. Tá bom. Se o teu guia é Jesus, na verdade segue Jesus, ele diz que sim, segue. Mateus capítulo 10, versículo 38, o que Jesus disse? Agora vamos já no Novo Testamento. Mateus capítulo 10, versículo 38, o que Jesus disse? 10, 38. Sim. Diz assim, 38. E quem não tomar a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Em outras palavras, o que Jesus quer dizer? Se pegares na cruz de Jesus, ou na tua cruz, seguir Jesus, é para te crucificar? Não. Mas, em outras palavras, o que Jesus quer dizer? Se queres ser meu seguidor, segue os meus passos, anda conforme andei, cumpre conforme cumpri, respeita o que eu respeitei, adora conforme adorei e ora conforme. Caso contrário, você não é seguidor de Jesus. E isso que eu pergunto aos nossos irmãos cristãos: você segue Jesus? Ele diz que segue. Estás a levar a cruz? Ele diz sim. Você estás a levar sim. Agora, o que Jesus nos ensinou? Mateus capítulo 5, versículo 17. Mateus capítulo 5, Sim. 5, 17. Sim. Diz que... Diz assim o livro 17. Sim. Certo. Diz assim: não penseis que vi abolir a lei, Sim. mas sim vi para cumprir a lei deixada pelos profetas. Sim. Agora, versículo 18. 18. Sim. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, Sim. nenhum ou um teu jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. 19. Bora. Céu e terra já passou? Ainda. Continua. 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, Sim. será considerado mínimo no reino dos céus. Sim. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Agora eu pergunto aos meus irmãos cristãos: vivem com a lei, vivem da lei ou vivem da graça? Dizem que vivem da graça de nosso Senhor Jesus. Mas Jesus disse que quem ensinar o contrário da lei será chamado o quê? Inferior no reino divino. Inferior no reino dos céus. Então, o que você vai ser chamado de acordo com Jesus? Menor no reino do céu. Por quê? Não ensinas conforme a lei, não segues, não vives de acordo com a lei. Por que Jesus focou na lei? É porque a salvação vem da lei. Porque ele próprio ensinou que a salvação veio da lei. Mateus capítulo 19, versículo 17. Mateus 19, 17. Mateus 17, 19 e 17. Mateus 19, 17. Sim. Diz assim o 17. Respondeu-lhe Jesus, alayhi salam, por que me perguntas acerca do que é bom? Sim. Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Takbir. Allahu Se Akbar. queres ser salvo,
cumpre com a lei. Esse é que Jesus ensinou. Eu pergunto no meus irmãos cristãos, segue Jesus ou Paulo? Diz que não, estou a carregar a cruz, estou a seguir Jesus. Paulo ensinou o quê? A graça. Jesus ensinou o quê? Lei. Onde é que você está? No caminho de Jesus ou no caminho de Paulo? De Paulo. Se estivesses no caminho de Jesus, obrigatoriamente serás muçulmano. Por quê? Conforme Jesus andou, estamos aqui. Conforme Jesus adorou, estamos aqui. Conforme Jesus orou, estamos aqui. A prova disso, quando Jesus estava para ser perseguido, ele foi no jardim de Getsemane com seus discípulos. Quando ele notou que ele estava com medo da morte, ele foi orar para Deus passar o cálice dele. No livro de Mateus 26, 39, diz assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto por terra, orando, dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Da toda forma, não faça como eu quero, mas conforme tu queres. Jesus, quando prostrou, a pessoa quando prostra, como é que fica? É conforme nós fizemos aqui. A cara fica no chão e até dizem: olha, muçulmano, rezam com o no ar. Jesus rezava. Perguntamos aos nossos irmãos cristãos: estão a seguir Jesus? Ele diz: sim, estamos a seguir Jesus. Então tá bom, não tem problema. Já que agora a salvação vem da morte de Jesus, agora vou pegar na morte. Os judeus, eles gostavam de tentar Jesus. Não. Posso falar sobre... Não, deixa falar. Deixa me falar. Gentil. Por quê?